Estamos de volta! Ainda bem que você não desconectou, né? Tô de olho aqui. Pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso IECast. Hoje, como eu disse para vocês, com um convidado extremamente especial. Porque, gente, foi difícil trazer ele aqui para frente das câmeras, viu? Eu vou apresentar ele brevemente, para quem não conhece. Esse é o nosso líder, Jonathan, conhecido como Jonathan, né? Jonathan. É Joe, gente, não é John, viu? Se vocês cruzarem... Joey, não e nem é Joey. É Joe. Gente, hoje eu tô muito feliz em poder trazer ele aqui, que realmente Joe sempre fica nos nossos bastidores, né? Ele que faz toda a liderança dessa igreja online, né? Não só da igreja online também, de outros processos dentro da igreja. E eu fiz questão de trazer ele aqui hoje para poder contar um pouquinho da sua história, para que as pessoas conheçam também todo o papel que ele tem muito importante dentro da igreja. É uma pessoa que me inspira demais como líder, como pessoa. Eu falo isso para ele direto, né? Queria eu ser um líder como você é com nós, com a gente aqui, né? Porque é uma pessoa que realmente tem esse ministério aqui com maestria, né? Joe, se apresente a galera. Nem tanto. Pessoal, paz seja com todos. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou feliz aqui de estar aqui nesse momento. E é isso. Meu nome é Joe. E é isso. Vamos conversar. E vamos lá. E ó, eu tô muito feliz porque eu fui o único. Já tá todo mundo morrendo de inveja. Como é que você conseguiu convidar o Joe pro podcast? E calma, gente. Vocês não têm o jeitinho que eu tenho. Gente, ó, é o seguinte. O Joe, para quem não sabe, né, como eu disse para vocês, ele é nosso líder, né, de toda a igreja online e também líder no departamento agora que iniciou de processos. E como eu disse para vocês que o Joe tem muito a nos ensinar, porque ele realmente, tudo que ele faz com uma excelência e com um jeitinho assim que poucas pessoas eu já vi fazer, que é realmente conduzir todo mundo, conduzir a liderança de uma forma muito tranquila e com muita responsabilidade e engajando principalmente nós também voluntários a ter essa mesma responsabilidade, a ter esse mesmo amor pelo voluntariarismo, falei errado, mas é isso aí, né? Voluntariado, boa. Então, assim, eu fiz algumas perguntas, separei algumas perguntas, porque nosso tempo não é longo, mas para a gente conhecer um pouquinho melhor do Joe e desse ministério dele. Joe, a primeira pergunta, eu vou ler aqui Jonathan, porque... você falou bonito, hein? Fica até parecendo que eu sou importante, mas não é tão assim, mas não. Mas gente, é porque o Joe, ele é assim, viu? Ele tem muita modéstia, mas faz parte, ele é muito importante, tá? Sem ele, nada disso aqui estaria acontecendo, viu? Ó, a primeira pergunta, né? Como você enxerga a liderança eficaz com a organização de processos? Quando eu falo processo, pessoal, é processos mesmo. Por quê? O Joe, ele tem uma metodologia que eu fico assim, incrível, porque ele é profissional nessa área, né? De tudo ele tem um processo, de tudo ele consegue. Se hoje ele sai da igreja, as coisas continuam porque ele deixou esse processo aqui tudo bonitinho. Como que você enxerga essa conexão com a liderança, com os processos e em quais aspectos, né, eles caminham junto aí durante... A importância do processo é o seguinte, Jonathan. Sem o processo, a equipe se torna dependente do líder. E quando a equipe depende do líder para funcionar, isso é um sinal que o líder não está sendo eficiente. E a ferramenta que vai ajudar o líder, tipo assim, desapegar e fazer com que o time ande sem depender dele, é os processos. Então, a gente tem aquela mentalidade, algumas pessoas, né, tem aquela mentalidade que o líder tem que estar perto, a pessoa tem que estar olhando, como é que eles falam que é o dono da fazenda que engorda. O dono do gado que engorda o boi, né? Um negócio assim. Exatamente, porque tem que estar o olho do dono e que engorda. Só que não é bem isso. Isso é necessário, talvez, na ausência de processos. E aí o líder acaba deixando de ser líder e se torna um centralizador. Porque tudo depende dele. Para algo acontecer, depende dele. Para algo resolver, depende dele. O pessoal está passando um problema, depende dele. Aí isso não é bom para ninguém. É o que eu falei, gente. O Joe tem muito a ensinar para a gente hoje, porque isso realmente... eu também, como empresário, como líder, né? Tinha muito isso de centralizar tudo, né? Tudo tinha que passar por mim, toda a responsabilidade. Eu tinha que estar a par.
E realmente, o bom líder, como você falou, né? É aquilo que lidera e deixa que as coisas fluam sem a sua presença, principalmente, né? Mas é difícil E é desapegar. difícil, é muito difícil, gente. Eu mesmo sou apegado ao Joe. O dia que ele vem cá, eu entro em desespero, viu? Que ele não tá aqui na igreja. Ó, e já que um dos temas, né, é os pilares, né, da liderança, né, que eu falei pra vocês. Pra você, Joe, quais são os principais pilares hoje da liderança? Vamos falar. Primeira coisa, o líder tem que entender que todo mundo é diferente. Tem uma expressão que todo mundo fala, que eu particularmente não concordo, que o líder lidera pelo exemplo. Não sei se você já ouviu Sim. isso. E eu não gosto dessa expressão e desse ponto de vista, porque aí eu estou partindo do princípio que todo mundo é Tem que ser igual. igual. Ah, então todo mundo tem que ser igual ao líder? Uhum. Porque se ele é o exemplo, eu tenho que ser igual a Sim, ele. sim. Só que aí nós sabemos muito bem que no mundo real todo mundo é diferente. Cada um tem a sua identidade própria. E isso precisa ser respeitada. E aí, então, um dos pontos é a liderança não deve ser pelo exemplo, para não formar pessoas iguais. E a gente precisa aproveitar a vantagem de ter essa diversidade de identidade. Porque a missão do líder é pegar todo mundo com identidade diferente, com perfil diferente, capacidade diferente e conectar para fazer algo Em comum. em comum assim, não em comum, mas juntos. Então você pega o que um é bom, o que o outro é bom, e aí que talvez individualmente não ia virar nada, não ia render nada, mas quando tá junto, Vai com se um propósito, encaixando, né? encaixa, como se fosse ali uma É engrenagem. que eu falo, gente, imagina você fazer isso com um departamento que tem aí quase... Nosso departamento tem 50 pessoas, 50 perfis voluntários, diferentes. 50 pessoas, histórias diferentes. E o Joe consegue realmente, ele tem essa de conectar, né? De cada um colocar ali, ó, você é melhor nessa parte e no final tá todo mundo no mesmo propósito, caminhando junto e o negócio fluindo, né? Vamos falar assim. Exato. Por isso que aquele lance da questão de comparar, por exemplo, o líder, falando de pilares da liderança, se o líder comparar, já era. Porque como que eu vou comparar duas pessoas, sendo que eu já sei que elas nasceram para ser diferentes? Então, qualquer comparação vai dar ruim. Não tem como uma comparação de um membro com outro membro dar bom. Isso é igual Vai dar relacionamento, né? Relacionamento pessoal também. São duas pessoas diferentes, são duas pessoas com Totalmente. ideias, criações, tudo Histórias difícil diferentes. princípios, prioridades diferentes, gosto diferente. Sim, sim. Tá. Interessantíssimo, Joe. Então, esse é o pilar principal. Você Entender as diferenças, respeitar a identidade de cada um. tá vendo? Para você que almeja ser um líder, para você que trabalha para ser um líder, já coloque isso ó, como seu pilar principal na sua vida. Nunca entenda que nem todo mundo não. Entenda que ninguém é igual, né? Que você vai ter perfis diferentes, que você precisa se adaptar aos perfis diferentes. Porque interessante que tudo parte disso. Que eu já vi, por exemplo, muito líder querer que o outro faça igual a ele. Já deu ruim. Porque como é que o outro vai fazer igual a ele, sendo que o outro é o outro? Eu mesmo já bati cabeça demais com isso. Você sofre à toa. Você sofre porque você fala, gente, a pessoa tem que ser igual a mim, mas jamais vai ser, porque senão ela estaria no seu lugar, Exatamente. né? Vamos falar assim. Senão ela seria você. Você, exatamente. Pronto. Bacana, Joe. E aqui, né, nós lideramos aí, né, vários voluntários, na grande maioria de todos os departamentos, eu acho, né? Dificilmente a gente não cuida. E o que mais me admira é a maneira que você engaja essas pessoas, né? Vamos falar assim, para estar ali com você, para ter o mesmo amor, para ter a mesma paixão. E eu queria saber, né, como criar esse processo. Né? Você pode nos ensinar um pouquinho como que você conseguiu criar esse processo para manter um time engajado com o mesmo propósito? Porque é igual você falou, 50 pessoas. É muito difícil. É muito difícil. Eu falo que qualquer empresa pequena, e vamos falar agora na empresa, né? Qualquer empresa pequena, você manter as pessoas engajadas com o mesmo propósito é difícil. E aqui você consegue fazer isso de uma forma muito bacana, que isso me admira demais. Viu?
Uma coisa que eu aprendi, entendo, e tem que ser assim, é o seguinte: todo mundo é ser humano. Então, cada um tem a sua identidade, individualidade, quando eu falo aí. Então, a gente precisa entender que o que a pessoa faz é menos importante do que quem ela é. A partir do momento que eu valorizo a pessoa, o que ela faz mais do que quem ela é, aí vai, não funciona. Não funciona. O ser humano é mais importante do que o ser humano produz. Em outras palavras, a árvore é mais importante do que o fruto. A mangueira é mais importante do que a manga. O problema é que, às vezes, no dia a dia, a gente quer tanto resultado e, às vezes, foca mais no que a pessoa faz do que quem ela é. De maneira que, quando a pessoa não faz, ela deixa de ser boa e não inútil. Interessante isso. Porque o ser humano, ele é produtivo, então ele produz. Mas você sabe que vai passando com os anos, às vezes a produção dele vai caindo. E aí, se a gente focar muito no que o ser humano faz, no que o ser humano pode entregar, é como se ele vai perdendo valor. E o valor do ser humano não está no que ele produz. O valor do ser humano está em quem ele é, no que ele significa. Por que é comum a gente ver os idosos serem jogados nos asilos? Às vezes nem precisa ser jogado no asilo, mas às vezes deixado de lado. Porque eles, tipo assim, eles estão numa fase da vida que não produzem mais. E aí as pessoas construíram relacionamentos com base no que elas fazem, no que ela produz. Aí esqueceu que a pessoa, mesmo sem produzir, ela significa algo. E o valor da pessoa está nisso. É isso que Jesus nos ensinou. E isso conta na questão da que a gente está falando de equipe, time, mas a gente vale, por exemplo, até na questão de pecado, de errar. Aí, às vezes, a gente valoriza tanto o que a pessoa faz, o pecado que ela comete... que esquece quem ela é. Exatamente. E descarta. Descarta como se fosse um instrumento, uma ferramenta e algo do tipo. Isso é verdade. Então, na hora de liderar ou na hora de construir relacionamento, os relacionamentos têm que ser construídos em quem a pessoa é. É claro que você vai, vamos dizer, administrar o que a pessoa faz ou deixa de fazer, o que ela produz, o que ela não produz. Ok, tem que ter uma gestão disso. Sim. Mas a conexão, a base ali da construção do relacionamento do time tem que ser em quem ela é, senão zanga. Tipo, você opera a câmera? Opera, então vem pra cá. Ah, não opera mais? Tem dificuldade? Então sai pra lá. E não é assim, né? Não, o ser humano não é assim. Se realocando, né? Exato. Joe, na sua vivência, experiência, vida cristã, conta pra mim aqui qual foi o maior desafio que você já enfrentou. Ou desafios, né? Em todos os sentidos? Em todos os sentidos. Assim, o maior desafio foi conhecer Deus. Por quê? Quando me apresentaram Deus lá atrás, lá no comecinho, me apresentaram um Deus meio nervoso. Parecido com Hitler, um ditador. Tipo, faz isso, senão você tá lascado. Faz isso, senão... que não dava nem para construir uma amizade. Era tipo assim, ou faz a vontade desse Deus, ou você tá lascado. Que é isso que já afastou várias pessoas, eu acho. Infelizmente. Mas, graças a Deus, um privilégio, eu tive a oportunidade de conhecer o Deus que não era do jeito que me foi apresentado. Quem me apresentou se enganou, porque aí eu conheci um Deus que é pai, um Deus que é amigo, um Deus que olha para quem nós somos e não somente por aquilo que a gente faz. Então, mesmo eu pecando, ele me vê. Quando eu acerto, ele me vê. Então, é um Deus que vê quem eu sou, independente do que os outros dizem, independente do que os outros acham, independente do que eu possa fazer ou não possa fazer, ele me percebe. E ele me percebendo, ele decidiu me amar. Então, o maior desafio foi virar essa chave.
de desconstruir o Deus Isso. que eu fui apresentado e conhecer ou Verdadeiro, né? reconhecer o verdadeiro Deus que é revelado em Jesus, porque Jesus revela o verdadeiro Deus. E foi ali que eu falei, mas essa transição de um para o O outro, outro. esse foi... Eu acho que para todos nós, né, Joe? É igual eu falei no começo, esse é o Deus que às vezes afasta, né? Na verdade, não é o Deus, né? As pessoas criam esse Deus que as afastam, né? Da igreja, da religião, e na verdade deixam de apresentar o verdadeiro Deus, né? Esse Exatamente. que lava, né? Como se diz toda aquela música, lava suas vestes todos os dias, né? Do Nos dá a pecado e nos oportunidade dá de a viver oportunidade de todo viver todo dia. dia, né? E é triste, porque eu conheci pessoas que conheceram esse Deus, não conseguiram, porque esse Deus não existe, mas é um peso muito grande, Uhum. e morreram sem ter a oportunidade de conhecer. conhecer o verdadeiro Deus revelado em Jesus. Amém. Coisa linda, viu? Gente, aí, ó. Eu falo, esse ser tem muito a nos ensinar. Nós vamos Que trazer ele isso? pelo menos 2 vezes no mês aqui, viu? Falando sobre vários temas. Joe, Mas você percebeu, antes de você ir para a próxima pergunta, a conexão de conhecer a Deus com a liderança que estão sim, conectados, estão alinhados? Então, a liderança, vamos usar esse termo que muita gente utiliza. Você lidera pessoas e gere processos. A gente não faz gestão, entre aspas, de pessoas, mas sim de processos. Agora, pessoas a gente lidera. E a gente se relaciona com a humanidade delas. É um ser humano é um ali. ser humano. É, forte, viu? Joe, eu te falo. Eu falo. Vamos ver se tem alguém. Peraí. Só olhando aqui rapidinho pra ver se tem alguém interagindo com a gente. Mas a galera só tá aqui elogiando, viu, Joe? Todo mundo gostando. Estamos com 65 pessoas aqui. Oh, Online. não sai A gente daí fica. não, Não sai daí, gente. não, gente. Daqui a pouquinho tem o segundo culto, né? E nós já estamos, né? Como eu disse pra vocês, eu não ia tomar muito tempo, né? Não ia ser um podcast aqui muito longo, porque realmente separei poucas perguntas. E pra finalizar, acho que o mais importante, né? Com os ensinamentos da Bíblia. Você acabou de falar que realmente o que te faz aí, que te motiva é realmente conhecer esse verdadeiro Deus, né? Agir da forma que ele age, né? Para que consiga conduzir essa equipe toda, essas milhares de pessoas que a gente tem aqui. E eu queria saber quais ensinamentos, se tem alguma passagem, se tem algum versículo que você considera, né, esse norte para a sua caminhada. Tanto a sua caminhada cristã, como a sua caminhada pessoal também. Se tem algum Antes versículo. disso, só fazer uma Vamos observação. lá. Por exemplo, sobre a liderança aqui, Liderança, né? vamos lá, Não Joe. estou na liderança sozinho, tem o Marcelo Garcia, somos líderes juntos no departamento de transmissão. Tem a Ariane também, que é líder da A igreja nossa online, online, né? que até pregou aí no culto, ó. E Quem que assistiu o culto, culto. hein? E que culto, E a Ariane gente. tá aqui Tá no no estúdio. bastidor aqui com a gente, viu? Pensa numa mulher inteligente. Eu vou te falar um negócio, viu? Entregou tudo, Entregou tudo, literalmente. Mas um versículo, tem vários versículos. Tem um versículo que eu gosto muito, porque realmente todo o pastor, o nosso pastor, quando ele vai terminar o culto, que ele faz a bênção apostólica, ele fala: seja bem-vindo à melhor semana da sua vida. Tem gente que às vezes não para pensar que cada semana é única, cada dia Dia é único. único. Então, quando ele fala isso, é porque ele tem essa convicção, ele tem essa percepção de que é algo único. Ou é a melhor semana, ou não é, porque Não é? é o que a gente tem. Sim, O passado ninguém muda, o futuro está lá na na frente. frente. Beleza. E aí tem um versículo que diz assim, ó: tudo que vier à mão para você fazer, está lá em Eclesiastes 9:10. Tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Veio para sua mão para fazer. Talvez você não tenha os melhores recursos, talvez você não tenha as opções melhores, mas veio na mão para fazer, então Faça. faça. Então, o versículo diz assim: tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, o versículo é bem assim, lá não há obra, lá não há projeto, lá não há Não tem entendimento. oportunidade de Que nada. acabou.
É porque muitas vezes a gente fica esperando ter a melhor condição, a melhor estrutura, o melhor dia, a melhor condição, talvez até financeira, para poder fazer algo, né? A gente quer ser também a melhor pessoa no momento. Não, eu tenho que ser a melhor pessoa do mundo para me poder realizar isso. E pelo contrário, né? Aqui a gente vê isso, a gente vive isso muito, né? Igual sempre que a gente senta para poder idealizar um projeto, o Joe sempre fala, gente, nós vamos fazer com a condição que a gente tem e a coisa. E, inclusive, esse IECast foi isso, né, Joe? Quando a gente começou numa estrutura totalmente assim simples, né? Hoje já estamos muito melhor, já estamos com estúdio que ainda vai melhorar. Exato. Mas o Joe nunca falou, não vamos fazer porque tá simples, não. A gente vai começar da maneira que a gente tem. Não é nem a questão, tipo assim, de se acomodar. Porque às vezes fala, não, vão se acomodar no que é ruim. Não é isso. É tipo assim, o que eu tenho hoje é isso. Tem outra coisa melhor hoje? Não tem. Então vamos fazer com o que a gente tem. Só. Porque eu entendo que o mais precioso que a gente tem é nós. O mais precioso que a gente tem é o Jonathan, é as pessoas. Uhum. Beleza? E aí, fora as pessoas, o que a gente tem? A gente tem isso, isso e isso. Com isso, dá para fazer o quê? Então vamos fazer. Então, vamos fazer dessa forma. Exatamente. Vamos se acomodar com esse recurso? Não. Mas é o que a gente tem. Então, esse versículo, ele nos tira isso. Porque, igual você falou, isso aí, ó, é a síndrome do Jota Quest. Eu gosto do Jota Quest. A gente vive esperando por dias melhores, sendo que eu entendo que o melhor dia já é o tá hoje. Aqui hoje, né? Aí as pessoas ficam esperando. Não, no dia que eu for essa pessoa, eu vou no fazer dia isso. que eu tiver um corpo tal, no dia que eu tiver o curso tal. Beleza, quando você tiver o curso tal, você vai fazer outras coisas, ok. Ainda melhor, né? Melhor. Mas e hoje com o que você tem hoje? Hoje com o que a gente tem hoje? Hoje, domingo, dia 22. O que eu tenho hoje? E o que dá para fazer? Vai lá e faz. Com excelência. Exatamente. O versículo, ele dá isso, é com excelência, é fazer o melhor. Tem uma frase eu acho que é do Cortella, que eu acho que eu não vou saber reproduzir. Eu conheço algumas frases. Faça o seu melhor com o que você tem, até que você tenha mais para fazer melhor ainda. Eu acho que é mais ou menos isso. É isso. É que a gente possa levar isso para nossa semana, né? Amanhã, principalmente, em todas as áreas da nossa vida. Não vamos esperar que daqui a pouco aconteça algo para que a gente realize algo. Não vamos esperar que uma pessoa seja melhor para que a gente possa ser uma pessoa melhor. Ou no trabalho também, né? A gente tá aí começando uma semana, amanhã todo mundo tá nos seus cargos aí, e a gente fica ali esperando, se o meu chefe me der uma condição melhor, eu vou ser assim. Se o meu chefe aumentar meu salário, né? Vamos falar assim, a hora que eu for reconhecido financeiramente, eu vou ser melhor. Não, a gente tem que se mostrar melhor na condição que a gente tem, para que a gente seja reconhecido depois lá na frente, né? Eu levo isso muito comigo também, João. Porque falando isso aí, por exemplo, o dinheiro não pode ser o determinante. Sim. Tipo assim, senão fica parecendo assim, eu posso fazer mais, mas eu não vou fazer mais porque não tem dinheiro, não estão me pagando o suficiente. Ou seja, então quer dizer que o dinheiro é que está tomando a decisão. É como se o dinheiro estivesse te comprando. Te movendo também. Você poderia fazer mais, você poderia ser melhor, você poderia entregar mais. Mas não vou fazer isso porque não está me pagando. Ou seja, é uma pessoa que foi vendida e não sabe. Isso é muito triste. E infelizmente a gente está com o mundo cheio disso, viu, Joe? Né? Mas aproveitando esse assunto, existe uma mentalidade de escravo. O que é os escravos, nossos ancestrais lá? O cara pagava, tipo assim, a pessoa era dona do escravo. Uhum. E hoje, às vezes, o líder da área empresarial, acha que porque está pagando, aí aquela pessoa tem que fazer tudo que ela quer. Como se fosse um escravo mesmo. Pelo contrato. Porque, tipo assim, eu tô comprando a pessoa, então você tá aqui fazendo o que quer. E o pior, ou talvez tão ruim também, que às vezes o próprio, eu vou chamar de funcionário,
tem essa mentalidade do tipo, não, o cara tá me pagando, eu tenho que fazer tudo que ele quer. Ele é meu dono, se ele falar para eu subir, eu vou subir. Se ele pedir para eu descer, eu vou descer. Ou seja, não se tem propósito, não se tem missão e tudo nessa... E aí não flui, né? Aí não flui. Vira realmente um verdadeiro escravo, né? Exatamente. E ambas as partes. Ambas as partes. Gente, então é isso, né? Eu tô muito feliz hoje em poder ter batido esse papo com o Joe aqui. Eu também fico foi feliz. Foi muito difícil trazê-lo aqui, viu? Vocês não têm noção. Mas ele vai aparecer mais vezes, eu prometo. Eu falei que agora foi o pontapé. Ah, ele não gosta, não. Falei, foi o pontapé agora. Agora você vai ver, vocês vão ver ele mais na telinha aí. Não, mas tem por incentivo meu. Tem muitas pessoas muito melhores do que eu. Vou falar igual o Vilela. Tem pessoas muito mais inteligentes. Não, mas você tem muito nos ensinar, Joe. Gente, então, muito obrigado para vocês que estiveram com a gente aqui até agora, né? Para você que está entrando também na transmissão nesse momento, porque já alguns minutos aí nós temos mais um culto, mais uma celebração e com um convidado especial, né? O pastor Eliel Lima, direto do Rio de Janeiro. Exatamente. O pastor já virou de casa, na verdade, nosso, né? O pastor já é nosso aqui. E, gente, eu não sei... Se você ainda não teve oportunidade de ver a pregação do pastor Eliel, não desconecte, porque realmente ele é um homem assim, ó, extraordinário. Para você que está em casa, se está aqui próximo da igreja também, ainda dá tempo de chegar aqui. Então, até 10h30, 15 minutinhos. 17 minutos. 17 minutos, 17 minutos. Dá para, como se diz, atravessar o Uberaba e chegar aqui na igreja. Exato. Gente, então, muito obrigado para vocês. Esse foi mais um episódio do IECast. E, Joe, brigadão, viu, pela sua participação. Obrigado por ter aceitado esse convite. E tamo junto, né? É nóis. É isso. Valeu, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus e excelente semana para vocês. Tchau, tchau.